pessoal, é aí que vem a crise em Israel. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês, uma matéria do New York Times, relatando a crise que Netanyahu está passando dentro de Israel. Por quê, gente? Porque toda vez que o Netanyahu tem que obedecer ao Donald Trump, a coisa azeda para ele lá dentro de Israel. Porque ele fica parecendo o quê? Um líder fraco, tá bom? Em Israel, a gente já conversou sobre isso. Líder fraco, cara que não fala grosso, mata palestino, mata criança, joga bomba, o cara não tem vez com a sociedade israelense. Como diz o professor Norman Finkelstein, uma sociedade que está enlouquecida e adoecida. Então, lá só faz sucesso o cara que fala que vai meter o louco, entendeu? Garantir segurança, máxima violência contra os inimigos. E aí o Netanyahu, pessoal, ele passa fraqueza quando ele tem que obedecer uma ligação do Donald Trump dizendo para ele, ó, suspende aí os ataques, tá bom? Então é isso que a matéria aqui do New York Times está trazendo para a gente sobre essa situação. E aí, o que isso já está tendo repercussão, pessoal? A matéria aqui do New York Times está trazendo que após essa rodada de confrontos com o Irã e a pressão do Donald Trump, isso provocou críticas e zombarias por parte dos rivais políticos do líder israelense, além de algumas manifestações de preocupação por parte de seus aliados, tá? Quem acompanha aqui sabe que até o mês de outubro deve ocorrer eleições parlamentares em Israel e corre o risco de Netanyahu não conseguir renovar o seu mandato como primeiro-ministro. O partido do Netanyahu, que é o Likud, não ia conseguir a maioria das cadeiras. Sempre em Israel é preciso uma certa coordenação, você formar um bloco para eleger o primeiro-ministro. Mas o que está mostrando as pesquisas? Que pela primeira vez ali, nesses últimos tempos, o bloco oposicionista tem aparecido com maior destaque, ganhando mais força, o que poderia tirar o Netanyahu do cargo de primeiro-ministro, tá bom? E quem que seria um potencial futuro primeiro-ministro de Israel? Alguém progressista? Um cara legal? Um civil? Não, mais um cara que vem o quê? Das forças armadas do exército israelense. No caso, esse Gadi Eisenkot, que é ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, tá bom? Ele foi em 2015, ele é um tenente-general. É curioso isso em Israel, porque chamam Israel de uma democracia, mas a maioria, praticamente quase todos os líderes israelenses foram militares. É uma espécie de ditadura militar. Porque para você tocar, pessoal, um projeto colonial, um projeto dessa natureza, que você precisa oprimir um outro povo, o povo que estava lá naquela região, né? Para você ter uma colônia, você precisa de uma certa militarização. Você precisa impor sobre a força, porque a colonização ela só se impõe sob força. Você mata o colonizado, tortura o colonizado. Foi assim na Argélia, foi assim no Vietnã, foi assim em todo lugar. Então sempre são lideranças militares que ficam à frente desse tipo de processo. Então Israel tem essa carinha de democracia, mas vejam que quem faz sucesso como liderança lá são militares, tá? São militares, são generais, tenentes, esse tipo de coisa. E esse Gadi Eisenkot aqui, que está se pintando como está querendo ser o novo primeiro-ministro de Israel, ele publicou num vídeo falando assim, ó, uma piadinha, falando que é o Trump dizendo para o Netanyahu, ele fará tudo o que eu quiser. Então vejam a inversão. Nos Estados Unidos, os americanos reclamam que o Netanyahu manda no Trump. Em Israel, os israelenses reclamam que o Trump manda no Netanyahu, entendeu? No fundo, o Trump deveria mandar no Netanyahu, só que ele é muito pressionado. Assim, o Trump tem poder para mandar no Netanyahu, porque o Netanyahu e Israel, gente, é o rabo do cachorro. O cachorro é os Estados Unidos. Aí por isso que tem aquela brincadeira, né? Quem é que está balançando? É o rabo que balança o cachorro ou o cachorro que balança o rabo? Tem muito essa brincadeira a respeito de Israel. Mas Israel, gente, se os Estados Unidos fecham a torneirinha, Israel não dura uma semana, entendeu? Porque eles não têm condição de fazer ataques, de manter toda aquela estrutura carésima, sem os rios e rios e rios de dinheiro, apoio diplomático, militar, político, tudo midiático que os Estados Unidos dão para Israel, tá? Então, assim, Israel precisa dos Estados Unidos. Mas o Donald Trump, ele é vassalo do lobby sionista.
o pessoal pagou a campanha dele, está dentro do governo dele. Então, os parlamentares americanos, todos têm dinheiro, a grande maioria dos parlamentares americanos tem dinheiro do lobby sionista, que paga campanha, que dá grana, faz doação. Então, é um governo que está constrangido pelo lobby sionista. Mas, no fundo, os Estados Unidos poderia parar Israel, sim. Isso não seria nenhuma novidade. Isso já aconteceu no passado outras vezes, tá bom? E aí, lá em Israel, o pessoal tá puto, porque o Netanyahu tá baixando a cabeça pro Trump. E aí, esse candidato aqui, ainda não é candidato oficialmente, o Gadi Eisenkot, falou o seguinte: os Estados Unidos têm um líder, mas Israel não tem um líder. Israel não tem. Essa é toda a diferença. Esse é o slogan dele. E aí, os outros, o próprio membro do partido Likud, do Netanyahu, diz também de uma forma mais indireta, que está preocupado, que o Netanyahu não tem mais capacidade de agir. Veja só o argumento, pessoal. Netanyahu renunciou completamente à capacidade de agir decisivamente contra as ameaças do Irã e do Líbano, onde a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, vem lançando ataques contra Israel. Então, o que eles querem dizer? Netanyahu é um líder fraco, não consegue defender Israel dos seus inimigos. Então, isso torna o Netanyahu mais frágil, entendeu? E aí a gente está tendo a resposta aí desse bloco contra-hegemônico que está crescendo. Tem uma matéria do 247 que também traz isso. Eu vou divulgar bem rapidinho aqui com vocês, só para vocês verem. Vejam só, pesquisa indica maioria anti-Netanyahu e fortalece Eisenkot, tá? Que é uma matéria que já tem alguns dias, de 5 de junho, mas eu estou trazendo para vocês para trazer o contexto, tá? Para vocês entenderem aqui. E a matéria traz exatamente isso, que o levantamento indica que o bloco de partidos contrários ao atual chefe de governo, né, contrários ao Netanyahu, poderia alcançar a maioria parlamentar, caso as eleições fossem realizadas hoje, tá? Então tem esse risco aqui, porque a oposição está ampliando vantagem. É claro que eles trazem aqui a ressalva que a gente conversou, que Israel, o clima pode mudar, isso não é certeza de nada, mas, novamente, a gente olha para esse tipo de pesquisa para ver tendência. Qual que é a tendência, gente? Não é um cenário... Nunca pense em pesquisas como um cenário congelado. Olhem como um filme, tem que ir olhando as tendências. E a tendência diz que Netanyahu está um pouquinho em queda, tá? Isso quer dizer que ele vai perder, que não vai virar? Não, mas está dizendo que a coalizão atualmente liderada por Netanyahu está perdendo força e teria dificuldades de formar um governo, tá bom? Então, é para a gente ficar atentos aí ao que está acontecendo em Israel, porque o Netanyahu, toda vez que ele tem que abaixar a cabeça para o Trump, a coisa fica feia para ele lá em Israel, tá bom? Então, essa é a notícia que eu queria trazer para vocês sobre Israel, sobre guerra no Irã, que acho que vale a pena a gente acompanhar aqui.